Quais são os sinais do fim do mundo? Muitos sinais antecederão o fim do mundo: guerras, fomes, pestes, aumento da violência e etc. A Bíblia explica que muitos dos acontecimentos atuais são um alerta universal do fim e da iminente volta de Jesus Cristo. Jesus disse em Mateus 24, em Marcos 13 e Lucas 21 que os sinais do fim do mundo são falsos cristos e falsos profetas. Muitos dirão que são o Cristo ou profetas de Cristo e enganarão muitas pessoas. Também outro tópico é guerras e rumores de guerras. Nações enfrentarão outras nações, ou seja, entrarão em conflitos. Também fomes e terremotos. Acontecerão desastres naturais em vários lugares. Perseguição aos cristãos. Todos nos odiarão e alguns serão mortos. Traição e rebelião. Haverá divisões e lutas até dentro da família. Ódio e maldade. Por causa da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas também Jesus falou da pregação do Evangelho em todo o mundo. Todas as nações ouvirão o Evangelho. Falou também do sofrimento e instabilidade e guerra em Israel. Haverá morte, sacrilégio e destruição. Uma grande tribulação. Um tempo de sofrimento como nunca houve antes no mundo, mas que será abreviada. Também falou de sinais no céu. O sol e a lua deixarão de brilhar e as estrelas cairão do céu. A agitação do mar. As pessoas ficarão perplexas com sua agitação fora do normal. E também medo e lamentação por causa das desgraças e de julgamento. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mistes que isso tudo aconteça, porém ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e peste e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores, que está em Mateus capítulo 24, versículo 4 a 8. Ninguém sabe quando virá o fim, mas esses sinais nos ajudam a saber quando está próximo. Quando vemos alguns desses sinais nos dias de hoje, isso deve servir como aviso. O fim pode acontecer a qualquer momento, por isso é importante estarmos preparados, vivendo de maneira que agrada a Deus, como está em 2 Pedro capítulo 3, versículo 14. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para fazerem e serem encontrados por Deus Jesus em paz, imaculados e indesculpáveis. Também vamos falar agora de outros sinais do fim dos tempos. Algumas outras passagens da Bíblia falam sobre os sinais que o fim dos tempos está próximo. Esses sinais são apostasia. Muitas pessoas abandonarão a fé apresentada pela Bíblia para seguir ensinamentos falsos, como está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Lá diz: não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. E a apostasia que ocorre hoje em dia vai muito devido ao mau testemunho de muitos cristãos, que acabam esfriando a fé dos ímpios. Eles acabam não aceitando Jesus ou descrendo devido ao péssimo testemunho e comportamento de muitos cristãos. Então o cristão tem que ficar atento a essas coisas, pois muitos estão lhe observando o seu comportamento no trabalho, na empresa, ou se você trabalha em outra área, em outro local, vai estar sempre alguém observando o seu comportamento e vai sempre julgar você por você se dizer cristão. Então, o melhor objetivo é, além de pregar, é pregar com a vida, para que assim evite a famosa apostasia, o crescimento do ateísmo que está crescendo bastante hoje em dia. Em falar nisso, a gente faz aqui bastante vídeos sobre apologética e ateísmo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link da playlist, ok? E agora, outro tópico é o anticristo, ou homem do pecado.
Será um homem usado por Satanás, que se exaltará como Deus e enganará muitos. Ele será destruído por Jesus na sua segunda vinda. Isso está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Veja, lá diz: este se opõe e se exalta acima de tudo, o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. No caso, é o anticristo, que ainda irá surgir nos últimos tempos. Outro tópico que também tem a ver com o fim dos tempos, que vai crescer muito, é a perversidade e tempos difíceis. As pessoas se entregarão a todo tipo de pecado, rejeitando a Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 5, fala sobre isso. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que dos amigos e também mais amantes dos prazeres do que de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Esse também é um outro ponto do fim dos tempos. Outro ponto são os zombadores. Pessoas zombarão do Evangelho. Isso já ocorre bastante hoje em dia, rejeitando o amor de Deus e dirão que a vinda de Jesus é uma mentira. Olha o que está escrito na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3 ao 4. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa de sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Isso já ocorre bastante nos dias atuais. Também fala em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9 ao 10. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Porém, uma pergunta: você está preparado para o fim? Nos últimos tempos, muitas pessoas vêm perdendo a esperança, a fé e o amor. Jesus mesmo alertou sobre essas coisas e que o amor de muitos se esfriará, como está em Mateus capítulo 24, versículo 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Apesar de todas as lutas da vida, conserve a sua esperança em Deus e na sua palavra. Não permita que nada abale a sua fé em Jesus Cristo. Ele é a verdade. Busque conhecer a Deus de todo o coração com perseverança, fé e amor sincero, como está em Lucas, capítulo 18, versículo 8. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Creia no Senhor Jesus Cristo em tudo que Ele ensinou. Assim a sua vida estará guardada do fim do mundo. Pois a Bíblia diz que o mundo tal como conhecemos terá um fim. Deus prometeu que exterminará todo o mal e fará nova todas as coisas. Há relatos acerca dos eventos conjugados ao fim em vários livros da Bíblia. Apocalipse é um termo grego que significa revelação e não fim do mundo. Portanto, o último livro das Escrituras relata a revelação que Jesus Cristo deu acerca do tempo dos fins, através do apóstolo João. Além das revelações descritas neste livro, também encontramos noutros livros do Antigo e do Novo Testamento profecias sobre o fim dos tempos. Mas como será o fim do mundo? A palavra de Deus nos dá algumas certezas acerca dos acontecimentos finais, porém não tantas sobre como e quando isso acontecerá exatamente. No entanto, sobre tudo o que descreve, podemos ter um panorama geral de como será a promessa mais esperada por todos os cristãos, é a segunda vinda de Jesus Cristo. Inúmeros sinais são relatados
como procedentes da volta do Senhor, e muitos sinais mostram que já temos vivido alguns eventos que antecedem o fim. A Bíblia descreve os acontecimentos finais como forma de alerta e encorajamento. Alerta para aqueles que não creem em Cristo e vivem alheios ao que ele ensinou, e encorajamento àqueles que aceitaram pela fé a oferta da graça, para que se preparem para os sofrimentos que poderão experimentar e para perseverarem até o fim com Jesus Cristo. O fim do mundo é certo, porém imprevisível. O fim dessa era vai acontecer, mas ninguém sabe o dia nem a hora. A Bíblia afirma que o fim está próximo e será terrivelmente avassalador. No entanto, não sabemos quando isso acontecerá exatamente, como está em Marcos capítulo 13, versículo 32. Só Deus o sabe. Não cabe a nós tentarmos descobrir qual data, mas sim estarmos preparados para ela. O Senhor virá para buscar os seus e para destruir o poder da maldade e seus praticantes. Para estes será um dia terrível de grande tormento e destruição. A Bíblia também fala da grande tribulação. A palavra de Deus adverte-nos acerca de tempos difíceis que sobrevirão, tempos de angústias em que se levantarão falsos profetas e falsos cristos, realizando falsos milagres para tentar enganar até mesmo os escolhidos. Muitos destes sinais já parecem estar acontecendo nos nossos dias e devem ser ainda mais agravados futuramente. Contudo, Jesus disse que será somente o princípio das dores. Está em Mateus capítulo 24, versículo 8. Ele diz: tudo isso será o início das dores. Depois disso virá um tempo de aflição jamais visto antes, nem haverá depois. Está em Mateus capítulo 24, versículo 21. A grande tribulação é mencionada na Bíblia, relatando tempos de sérias dificuldades, guerras, terremotos, escassez, fome, alterações ambientais, pestes e toda sorte de aflições. A grande tribulação será o maior sinal que antecede a segunda vinda de Jesus. O ápice da tribulação será um tempo de acontecimentos tremendos, jamais vistos antes. Tudo acontecerá para provar os habitantes da terra, como está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Haverá punição pela maldade e pecado de todos os que decidem resolutamente se rebelar contra o Criador. Porém, aos que aceitaram a oferta de graça do Senhor Jesus Cristo, ainda que sofram, serão poupados da condenação final. Isso está em Apocalipse, capítulo 7, versículo 14 ao 17. E depois de todos esses acontecimentos, vem a segunda vinda de Jesus Cristo. Após os acontecimentos da grande tribulação, a Bíblia nos diz que a terra, os astros e as estrelas sofrerão alterações. É o prenúncio último da segunda vinda de Cristo. O mundo cósmico será abalado perante a chegada gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E a seguir aparecerá no céu o sinal do Jesus vindo nas nuvens, com poder e glória. Certamente o Rei da Glória virá com toda a autoridade buscar os seus, como está em Apocalipse capítulo 24, versículo 31, e exercer justiça e juízo. Então, amados irmãos, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Curte esse vídeo para poder ajudar, para que o YouTube possa recomendar nossos vídeos para mais pessoas. E também compartilha com seu amigo que é cristão e também que não é cristão, para poder receber esta mensagem. Também deixa seu comentário aqui abaixo para a gente poder interagir, certo? Então, terminamos aqui esse vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.